Olá, seja bem-vindo ao programa Inspirações. Esta semana trazemos um convidado bastante especial, alguém com um percurso muito rico na arena empresarial e principalmente artística. Falo-vos de Gilberto Mendes. Esse especial sou eu. Sim. Certo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Todo mundo conhece Gilberto Mendes. Quase Pelo todos. menos a maior parte Nas dos quadras também me conhecem, né? Os polícias me conhecem todos. Mas para sabermos um pouco mais sobre Gilberto Mendes, se calhar queremos saber um pouco mais sobre a sua infância. De onde é, onde cresceu. Quem é Gilberto Mendes? Eu sou o terceiro filho da minha mãe. Não sou o terceiro do meu pai, porque o meu pai teve mais. Sou o terceiro filho da minha mãe. Portanto, num grupo de irmãos que a mais velha nasceu em Nampula, na ilha de Moçambique. A seguir nasceu o meu irmão, a quem eu sigo, o Zé, que nasceu aqui em Maputo. Depois nasci eu. Depois veio a minha irmã mais nova, que nasceu no Niassa. E depois veio o mais novo de todos, que nasceu aqui em Maputo. Portanto, os rapazes foram feitos em Maputo e as meninas, sempre que o meu pai queria ter meninas, sabia que tinha que ir para uma província qualquer. Uma diversidade do norte. cultural. Então nós somos produto do país. Meu pai é de Gaza, a minha mãe é de Inhambane, portanto de Zavala. E sou produto desta mistura, destas culturas todas. Tive uma infância normal, como qualquer outra criança. Aos 8 anos fui viver no quartel de Boane com o meu irmão mais velho. Passamos lá 2 anos, portanto, em 74, quando a Frelimo chegou, fomos viver para o quartel de Boane e assisti à independência estando no quartel de Boane a receber educação político-militar muito forte naquela altura, que a revolução estava a despontar. E nesse período tive alguns dos momentos mais marcantes da minha infância, porque foi o tempo em que me comecei a descobrir como pessoa, como gente. Os momentos em que eu era mais novo, não tenho assim grandes recordações, tenho vagas recordações de alguns momentos, mas onde comecei a sentir que havia algumas coisas em mim que provavelmente até me moldaram como pessoa, foram nessa altura em que estava no quartel de Boane. Foi lá onde eu aprendi a nadar, por exemplo. Aprendi a nadar no rio. Sim, sabemos que foi campeão. Queremos saber tudo também. Aprendi a nadar no rio Mbuluzi, e o rio Mbuluzi tinha crocodilos. Portanto, já por 2 vezes fui perseguido por crocodilos. Pequenos, mas não ganhámos por susto. E nadávamos naquele rio. Mesmo com a noção de todo perigo. Não, na maior inocência. Meu Deus. Aquele era entrar, mergulhar, né? Andar ali na margem. Das 2 vezes que fomos perseguidos. Fomos perseguidos por crocodilos que estavam na margem. Nós é que estávamos dentro da água e o crocodilo estava na margem. Então aquilo foi ver-se os crocodilos e sairmos ao encontro do crocodilo, e o crocodilo a querer escolher, e das 2 vezes nós escapámos. Mas houve muitos miúdos que ficaram por ali e voltávamos outra vez para nadar. Mas tive esse momento. Foi o meu primeiro contacto também com as artes, porque foi no quartel de Boane que tomei contacto com o cinema. Portanto, os filmes que eram passados, que depois, sob a Revolução, que depois passaram aqui muito nos Cuxacanemas, eu ficava como que assistente do homem que ficava na cabine a fazer a projeção. Eu passava-lhe os filmes, ele mudava e eu enrolava a fita, e então tive o meu primeiro contacto com o cinema. E é engraçado que depois, quando entrei na arte, comecei pelo cinema, portanto não comecei pelo teatro, eu fiz o caminho inverso. Então tive esta infância até aos 11 anos, em Boane. Depois vim para Maputo, aos 10 aliás, vim para Maputo em 76, e comecei a treinar natação. Depois bati o meu primeiro recorde de natação em 77, um ano depois. Gilberto está com 52 anos Com agora. 52, vou fazer 53. Muito bem. E como foi a sua relação com os seus pais? Eu tive uma relação boa, uma relação
eu acho que privilegiada até. Porque a minha mãe é enfermeira, reformada agora, e o meu pai era empresário. Então, nós bebíamos um pouco da disciplina rígida dos enfermeiros, naquela altura, Sim, sim, sim. indivíduos de raça negra, principalmente, que a maior parte dos que ascendiam um bocadinho no tempo colonial ou eram enfermeiros ou eram professores. E tinham uma educação muito rígida, muito cheia de valores. E nós tivemos isso com a minha mãe, que nos ensinou o beabá da vida muito cedo. E com o meu pai, este espírito empreendedor de ir atrás das coisas, não ter medo de falhar e voltar a reerguer-se e batalhar por aquilo que a gente sonha, por aquilo que a gente determina como nosso objetivo, como nosso goal. E a relação era assim, muito de cumplicidade, muito de... Meu pai, por exemplo, cada vez que a gente decidia abraçar algum desafio, ele ia na hora. Por exemplo, como é que nós fomos parar no quartel de Boane? O meu tio, que vinha da luta armada, Raul Gaziman, chegou, conversou com o meu pai e tal, e nós ficamos ali a olhar para a arma e a dizer, pô, vai lá os guerreiros, já virem, nós gostaríamos de ir para Boane. E o meu pai disse, vão. Autorizou na hora. Autorizou na hora. E quantos irmãos foram? Nós é que não sabíamos, eu e o meu irmão mais velho. Nós é que não sabíamos o que é que nos esperava lá. Escolher para ir para a vida militar não é com 8 anos. E ele disse, não, boa ideia. E a minha mãe, não, no quartel, não, eles são muito novos para fazer isso. Não, deixa os meninos irem, vão ver como é que aquilo é, vão estudar lá, vão aprender e tal, a virarem-se sozinhos. E isso marcou-nos, portanto, quando nós decidimos entrar no desporto, meu pai abraçou também o desporto, tornou-se dirigente desportivo. Quando nós decidíamos sempre fazer qualquer coisa, o meu pai estava lá sempre a coadjuvar e a incentivar-nos, a dar-nos a maior força. Ele e a minha mãe, portanto, tivemos assim uma relação de muita isso, muito próxima, muita cumplicidade. Gilberto está ciente de que é fonte de inspiração para muitos jovens moçambicanos? Não digas isso, porque senão as pessoas vão se estragar e vão Não. Não, mas essa é a verdade. Nós temos acompanhado muito em notícias, nas redes sociais e tudo. E há jovens que realmente querem saber um pouco mais sobre o Gilberto porque olham como uma fonte de inspiração e talvez possam seguir os mesmos passos para poder chegar onde o Gilberto chegou. Nós sabemos que o Gilberto tem noção disso. Não, eu eu trabalho e espero, quer dizer, a gente quando trabalha no presente, trabalha para fazer o bem, trabalha para que as coisas corram bem, para trazer alegria, alguma paz de espírito às pessoas, não no sentido de que eu quero ser uma inspiração para as pessoas, eu quero ser uma grande estrela, mas mais no sentido de eu quero contribuir. Eu quero contribuir. Neste algo. momento eu quero contribuir. Provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos venha o resultado daquilo que nós somos hoje, né? Daquilo que a gente se empenha em fazer hoje. Portanto, nunca pensei no imediatismo da minha ação. Mas foi sempre no sentido de eu quero contribuir. Passado dos anos ou passado algum tempo, é possível que isso depois sirva de inspiração às pessoas. Tenho consciência de que pode até inspirar algumas pessoas. Exato. Aliás, eu trabalho muito no sentido de querer inspirar pessoas. Exato. Nas diversas áreas em que eu me envolvo. Na cultura, no turismo, na política, no desporto. Procuro sempre inspirar as pessoas. E procuro passar também o legado, né, daquilo que foi o meu trabalho, como é que eu alcancei isso, para que outras pessoas possam seguir pelo mesmo caminho e possam evitar os obstáculos que eu tive, possam fazer atalhos através daquilo que eu conto. E aquilo que seu pai sonhou para si, chegou a se formar nessa área? Não, porque o meu pai sonhou para mim o curso de Direito e eu fiz Direito até o 3º ano, mas depois envolvi-me, como estava muito envolvido no teatro e na cultura, era apresentador já de televisão, comecei a dedicar-me mais a essa área. E o que me fez parar até de estudar, primeiro foi um escândalo que rebentou, que eu surgia como tendo feito uma fraude académica,
Na altura, surgiu um sururu sobre um jovem que apareceu na faculdade a fazer um exame onde eu não estava e que depois eu fui acusado de ter pago o tal jovem para coisa. Então aquilo mexeu um bocadinho comigo na altura e tal, fiquei chateado. Mas era mentira? Era mentira, porque eu tinha pedido a autorização à própria docente para eu viajar. No dia do exame eu estava em direto na RTP, portanto em Portugal. Não era possível eu pagar alguém para estar a fazer o exame por mim e eu estar na televisão em Portugal, portanto era mentira. Mas mais do que isso, o que me fez mudar, aliás, não continuar no curso, aliás, relaxar um bocadinho em relação ao curso, foi porque nessa altura eu tive que constituir advogado e tive que pagar o advogado e tive que orientar muitas vezes até o advogado sobre o processo que eu tinha. Eu disse, espera aí, eu estou a pagar alguém que está a fazer o curso, alguém que fez o curso que eu estou a fazer. Então, se eu posso pagar um advogado, se calhar é melhor eu ser isto que eu sou. E eu posso pagar os advogados e não, em vez de ser eu a ter que receber o honorário. E fiquei nesta... Eita, um dia desse eu acabo o curso. E ainda estou assim, né? Um dia desse eu acabo o curso, se for para fazer o curso. Mas como não é a minha área de atuação, não tenho pressa nem... Se calhar fazer um curso de teatro, um curso de cinema. Que é a sua área, a sua praia. Área, exatamente, que é a minha praia. E em relação a Estou com dificuldades, acho que estou com dificuldades de fazer o curso de teatro. Por quê? Porque já muitas vezes, aliás, quando o curso de teatro iniciou na Universidade de Eduardo Mondlane, eu ajudei a montar o próprio curso de teatro. Portanto, o curso arrancou, havia já docentes, pediram-me algum apoio, contribuí, trouxe alguns professores de Portugal que depois passaram a coordenar o curso e reorganizaram o próprio curso, e alguns dos meus atores começaram a fazer o curso e concluíram, tornaram-se licenciados e tornaram-se docentes. E quando eu digo, ok, eu agora vou fazer o curso de teatro, os meus atores dizem, não, como é que nós vamos te dar aulas a ti? Se tu é que és o nosso ensinador. E sempre arranjam uma maneira de eu não ir para lá porque ficam constrangidos de meterem na De certa forma, Gilberto Mendes formou-se na vida através da experiência. Eu acho que fui autodidata. Exatamente. E voltando ainda para a questão da sua infância e a sua relação com a família, como é que foi a relação com os seus irmãos todos? Nós somos uma família privilegiada, porque nós somos irmãos muito unidos. Eu tenho uma relação muito especial com a minha irmã mais nova, que é a minha dupla. Tenho uma relação muito especial também com o meu irmão mais velho, que é o meu mano Benito. Que acho que todas as famílias, eu gosto de dizer isto, todas as famílias têm um mano Benito. Eu tenho o meu, que é aquele ali, tipo chato, mas bom pra caramba. Um irmão espetacular. E que é um eterno mestre, porque ele está todos os dias a dizer que a gente tem que aprender todos os dias, a gente tem que ler todos os dias, a gente tem que... Não nos podemos, satisfazer com aquilo que a gente já sabe. Temos que procurar alguma fonte de discórdia ou de conflito, nem que seja para despertar no outro alguma ideia contrária àquilo que nós temos, para dizer, espera aí, eu por acaso não estava a ver o assunto sob esse prisma. Então, e a minha irmã, a mais velha, que também é uma fonte de inspiração no sentido de rigor e de Marlene. A Marlene era a CEO da LAM. A doutora Marlene Manav, isso. E o Zé Mendes, que é o geólogo, que arranjou um problema tremendo quando foi ao meu programa falar do gás. E depois a Mena, que é a minha irmã mais nova, e o Augusto, que é o mais novo de todos, que nós chamamos o privilegiado, porque teve o mimo de todos. Mimo de todos. Então, vamos agora passar para uma fase da sua vida, já numa fase adulta. Gilberto entrou para o associativismo. Como é que foi essa passagem? O que é que lhe moveu? Olha, eu primeiro
tive uma infância muito ligada ao desporto, portanto, muito ligada ao associativismo desportivo. Fiz natação, fiz basquetebol, fiz hóquei em patins, E hipismo fiz também, né? hipismo, fiz futebol, fiz um pouco de atletismo e um pouco de ténis. Pratiquei e vôlei. Portanto, conheço essas modalidades, e handball. Conheço estas modalidades todas por praticar mesmo. Então a minha vida foi sempre vivida em conjunto. Em Quem equipas. exatamente, quem faz desporto tem este instinto de equipe. Associativo, exato. Sempre trabalhas com pessoas para o bem comum, para todo mundo. Eu faço muitas vezes analogia entre quem participa no movimento associativo em disciplinas coletivas e quem participa e a influência que isso tem na vida. Sim, sim. Os artistas, os músicos podem participar num movimento associativo, mas o artista é muito egocêntrico, é muito à espera do brilho para si. Pode até trabalhar em equipe, mas está à espera que os holofotes virem para ele. Exatamente, incidam sobre ele. Que é diferente do desporto. No desporto, trabalha-se primeiro para toda a equipe. Exatamente. E alguém sobressai. Exato. E quando essa pessoa sobressai, não puxa para si os louros. Os louros vêm ter consigo. No desporto, raramente vais ver um Cristiano Ronaldo a fazer muitas tags das jogadas que ele faz para que sejam likeadas. Já os músicos, os atores, os artistas têm necessidade de expor muito o seu trabalho para que seja gostado por muitas pessoas, para parecer que ele é muito amado. Exato. Ele tem esta necessidade de querer ser amado. Exatamente. E parecer que é amado. Então, participei muito neste movimento associativo. Participando neste movimento, quer dizer, entrar para o movimento associativo, social e político foi um passo. Foi mais no sentido de novo, na inspiração, as pessoas olharem para mim e dizerem: epá, o Gilberto é uma boa inspiração para nós. Que tal se ele encabeçar o movimento do Conselho Nacional da Juventude para inspirar os jovens e não sei quantos? Colocaram-me o desafio e eu aceitei de bom grado o desafio. Vamos saber um pouco mais sobre Gilberto Mendes, da sua passagem pelo Conselho Nacional da Juventude e pelo teatro também, mas isso logo a seguir após o intervalo. Fique à espera. Estamos de volta à nossa conversa com Gilberto Mendes, esta figura bastante irreverente e que nos inspira muito. Vamos continuar aqui a nossa conversa interessante com Gilberto. Falávamos sobre o Conselho Nacional da Juventude. Que legado deixou no Conselho Nacional da Juventude? Sabe, agora que tu começaste a conversa, disseste Gilberto Mendes algumas vezes, recordou-me. Sabes que o meu primeiro nome não é Gilberto? Não? O meu primeiro nome é Carlos. Carlos Gilberto. Carlos Gilberto Mendes. E como é que eu fico Gilberto Mendes? Porque na natação havia um Carlos Mendes que era recordista também, era campeão de natação. E eu entrei, portanto eu era miúdo e esse Carlos Mendes já era um sénior. E eu entrei e era miúdo, bati o meu primeiro recorde com 11 anos. Então, o Carlos Mendes bateu o recorde de infantis, ou de iniciados, já não me recordo. Espera, como Carlos Mendes bateu o recorde de iniciados, Carlos Mendes já é... Já é um adulto. Não, há um novo Carlos Mendes. Espera, o Carlos Mendes... Espera, há um novo Carlos Mendes, como se Carlos Mendes é do tipo Cristiano Ronaldo brilha nos infantis do Benfica, ou do Bebeck. Cristiano Ronaldo, como se Cristiano Ronaldo... Não, há um novo Cristiano Ronaldo. Isto cria confusão. Cria confusão, então disseram, espera... Há um Carlos Mendes, sim, um novo Carlos Mendes. E por sinal é preto até, nem é branco, porque o outro Carlos Mendes era branco. E agora como é que a gente distingue isto? Que vai fazer confusão e não sei quanto. Porque quando falarmos na altura, aparecia como título no jornal, Carlos Mendes bate recorde nacional. Qual dos Carlos Mendes? Então disseram, ok, pronto, este aqui passa a ser Gilberto,
porque o outro já é o Carlos Mendes Já o consagrado. nome já está feito, Está consagrado, então este aqui é o Gilberto e o outro é o Carlos. Então pronto, mudaram o meu nome, portanto passei a ser Gilberto Mendes. E ficou até hoje. E ficou Gilberto Mendes, que é o nome do meu tio até hoje. Mas, voltando à pergunta, sobre que legado... Que legado deixou no Conselho Nacional da Juventude? Ok. Em relação ao legado, não considero que... Eu não gostaria de dizer que é um legado, porque um legado é tipo, depois de desaparecer, tu deixaste obra ou fizeste... Mas é mais na inspiração. Acho que o nosso Conselho, portanto, o mandato que nós fizemos no Conselho Nacional da Juventude inspirou muita gente, inspirou uma geração de jovens que hoje até já assume postos de direção. No tempo em que eu estava no Conselho Nacional da Juventude, tinha Ivone Soares, que era da Liga Juvenil da Renam, que também pretendia ser presidente e que tinha capacidade. Podia ser uma boa presidente do Conselho Nacional da Juventude. Então eu disse, não tenho que renovar o mandato. Primeiro até, estava fora da idade. Já o mandato, portanto, o mandato é até aos 35 anos. E eu fazia 36 a seguir às eleições para o Conselho Nacional. Portanto, também estaria fora do mandato. Mas, mais do que isso, era sentir que tu contribuis, e se houver pessoas com vontade de dar um bocadinho mais de gás, e se tu sentires que essas pessoas podem fazer, afastas-te. Aconteceu isso com o Conselho Nacional da Juventude, mas aconteceu também na Federação Moçambicana de Natação. Quando eu fui presidente da Federação, podia ter renovado o meu mandato, mas senti que os alicerces que eu pretendia colocar na natação, um dos meus cavalos de batalha era, na capital do país nós não temos uma piscina olímpica. Quando surgiram os Jogos Africanos, eu bati-me muito para nós termos uma piscina olímpica na cidade de Maputo. E estava-me a bater para que a piscina fosse aqui no campus da Universidade de Eduardo Mondlane ou no Parque dos Continuadores, que era um sítio onde estaria mais no centro da cidade. Na altura, portanto, a direção do COJA, portanto, a equipe que estava a coordenar o COJA, não tinha na planificação a piscina. No lugar da piscina tinha um pavilhão multiusos. Portanto, não havia piscina olímpica para ser feita. E como nós nos batemos muito para que houvesse uma piscina olímpica, senão as provas de natação tinham que ser feitas na beira. Batemos-nos muito contra o pavilhão multiuso, mas mais a favor da piscina olímpica. Disseram, está bem, nós vamos fazer no lugar onde devia nascer o pavilhão, vamos fazer a piscina olímpica. E nós já tentámos fazer com que a piscina fosse aqui, na cidade. Disseram, olha, se vocês quiserem a piscina aqui, não vai haver piscina para ninguém. Então nós dissemos, está bem, pronto, não ter e ter mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Então o meu objetivo foi alcançado. Tínhamos a piscina olímpica, 2 piscinas olímpicas. Tinha sido alcançado, a estrutura da federação estava montada, então foi mais eu não me candidatar porque achava que tem pessoas atrás que podem fazer melhor. Que podem dar continuidade. Então, esse legado, esse meu empenho em não me candidatar para um segundo mandato no Conselho Nacional é porque eu sabia que eu tinha, por exemplo, um Salomão Muxanga que podia fazer um bom trabalho. E tanto podia fazer um bom trabalho que se notou que a seguir se criou o Parlamento Juvenil, que é hoje, provavelmente, uma das principais bandeiras que a juventude tem em termos de advocacia dos anseios da juventude, independentemente das suas cores partidárias. É uma instituição que advoga pelos direitos dos jovens. Eu tinha Ivone Soares, que também queria ser, e que hoje é chefe da bancada parlamentar da Renam. Portanto, não tinha dúvidas nenhuma de que as pessoas que queriam me substituir, naquele momento, podiam ter-me substituído. Infelizmente, fui substituído por uma pessoa que, tecnicamente, em termos de ser humano e de pessoa, até é uma boa pessoa, mas não estava preparada para o desafio, que até representava o meu partido, portanto, foi pela OJM, mas que não era a minha aposta. E quem que era o Eduardo Munhaquete, que foi a pessoa que ficou no lugar e que foi imposto, portanto, foi levado ao colo para o cargo
de presidente do Conselho Nacional da Juventude, tanto é que depois, quer dizer, o que se viu a seguir é que ele desapareceu da cena, não se conhece outro trabalho, portanto ele é médico de profissão, portanto dedicou-se à medicina, e não se conhece outro trabalho dele em termos de associativismo e de trabalho mediático em prol das ações da juventude. Já a Ivone e o Salomão Muxanga, que queriam me substituir, continuaram a fazer o trabalho deles, cada um na sua área, cada um no seu canto, e estão aí, mostraram que teria valido a pena. Então, acho que esse legado, provavelmente um parlamento juvenil, uma mente mais aberta em termos dos jovens poderem falar, dos jovens não terem receio, não será legado, mas terá partido aí. E esse desejo de contribuir sempre para o bem-estar social, né, através do associativismo, é daí onde surgiu a ideia, por exemplo, de se candidatar a edil da cidade de Maputo? Acho que sim. Sabotaram-me, né? Sabotaram-me o desejo de contribuir, mas eu acho que sim. Eu acho que foi muito olhar para a nossa cidade e dizer bolas, essa nossa cidade merece melhor. Pode ser feita alguma coisa a mais, provavelmente por causa desta... É assim, às vezes os nossos líderes, por estarem um patamar acima do cidadão comum, podem não ver ou não sentir os cheiros que o cidadão comum sente. E podem achar que as preocupações que se têm são um bocadinho superficiais. E eu vou-te dar um exemplo. Há pouco tempo inaugurou-se as paragens de autocarro e não sei quando. A ideia é boa. Mostra que a idilidade está preocupada com proteção e com o conforto, do povo. Do povo e dos utentes. Mas, se a pessoa que desenhou aquelas paragens fosse uma pessoa que frequenta aquela paragem, ou que quando olha para a paragem com o olhar de ver, teria visto que aquilo precisava de ser um bocadinho mais largo para albergar mais pessoas. E provavelmente não ter só uma fila, mas ter duas filas, porque a fila, na hora de ponta, às vezes nem é a hora de ponta. As pessoas têm tanta necessidade de transporte público que a paragem é tão pequena que alberga 5, 10 pessoas e as outras ficam ao sol. Então, isso é um exemplo do sentir o pulsar. Aliás, eu, durante a minha pré-campanha, não que andasse só na altura da pré-campanha, mas sempre andei no chapa, sempre que me dá na gana. Por exemplo, se eu tenho que ir ao 33 andares, estou aqui no teatro, não pego no meu carro e vou ao 33 andares, porque estacionar é um problema. Para estacionar vai ser um problema. Então, ponho-me aqui à frente e os chapas param. Às vezes até não pago o chapa porque o chapeiro gosta de mim e diz: "Ei, Gilberto, não precisa pagar." E eu finjo que quero pagar. "Não, eu tenho que pagar e tal." Não paga. Pronto, então poupa-me aí umas 500, vou no chapa bater um papo com as pessoas, ouço o que as pessoas dizem, as pessoas veem o meu programa, dão-me dicas, criticam, dão ideias, falam mal disto, falam bem daquilo. Então estou dentro do pulsar das pessoas. Andei de chapa, andei de My Love, visitei dos sítios mais recônditos desta nossa cidade, os sítios mais esquecidos da cidade, onde ouvi pessoas, percebi o pensamento das pessoas e disse: mas há solução, a nossa cidade pode ser uma cidade melhor. Se tivesse candidatado e ganho as eleições, qual seria a sua primeira obra ou a sua primeira atividade? Epá, a nossa cidade precisa de uma lufada de ar fresco, principalmente a nível da mente. O meu primeiro trabalho seria na mente das pessoas. Seria fazer as pessoas acreditarem que, pessoal, nós podemos ser a melhor cidade do mundo. Nós podemos ser melhor do que aquilo que nós somos. E passar isto para as pessoas é um pouco passar a nossa cultura, a nossa moçambicanidade, a nossa laurentinidade, portanto, os laurentinos do Lourenço, recuperando o Lourenço Marques, a nossa laurentinidade para as pessoas perceberem que, nós já fomos melhores do que isto. Nós não somos conhecidos por pessoas que fazem xixi na rua. Porque hoje as pessoas fazem xixi na rua de forma normal e
E já não é escandaloso ver uma senhora a encostar-se a uma árvore e começar a urinar. Não é escandaloso ver um homem chegar ali em frente de crianças ou não e começar a fazer e urinar em frente às pessoas. Vamos saber um pouco mais sobre Gilberto Mendes, da sua passagem pelo teatro, mas isso logo a seguir após o intervalo. Fique à espera. Voltamos a nossa conversa com Gilberto Mendes, esta figura bastante especial para os moçambicanos e não só. Estamos aqui ainda num bate-papo muito informal. Queremos saber agora como é que o Gilberto Mendes entra para o teatro. Eu fiz o caminho inverso. Normalmente os atores saem do teatro para o cinema. E eu fiz do cinema para o teatro. Portanto, eu fiz o primeiro filme em 85, 84, 85. O Vento Sopra do Norte, que foi a primeira longa-metragem moçambicana, fazia par romântico com a Lucrécia Paco, que era um filme do José Cardoso. E depois do Vento Sopra do Norte, gostei da experiência. Aliás, quando eu estava na natação, eu dizia muitas vezes, quando começava o treino, Gilberto Mendes, campeão olímpico e artista de cinema. Esse era o meu sonho. Gilberto Mendes, campeão olímpico e artista de cinema. E treinava para ser campeão olímpico e um dia ser artista de cinema. Porque tinha lido, entretanto, uma história de um grande nadador chamado Mark Spitz, que tinha sido campeão olímpico, 7 vezes campeão olímpico, e artista de cinema, e eu queria ser como ele. E não contei esta história antes, que eu fui selecionado em 80 para participar nos Jogos Olímpicos de Moscou. No dia anterior, o selecionador indicou os nomes dos nadadores selecionados para irem aos Jogos Olímpicos: Gilberto, Raimundo Franice, Pedro Cruz, Paulo Ferrão, Teuan Machel, No dia seguinte de manhã, fui às aulas. Na aula de Educação Física, nós não fazíamos Educação Física, ficávamos ali a assistir porque treinávamos de madrugada, depois treinávamos à tarde. Então estávamos ali a assistir, uma bola na aula saiu e eu a querer pegar a bola, um meu colega quis me pegar uma partida, baixou-se e eu tropecei nele, partiu o braço. Portanto, no dia anterior selecionaram para ir aos Jogos Olímpicos, no dia seguinte partiu o braço. Mas a vontade de ir aos Jogos Olímpicos era tanta. Que nós estávamos a viver na Beira, portanto a seleção foi para a Beira. Puseram-me gesso na Beira, vim para Maputo, eu pus um plástico e continuava a nadar com plástico. Com gesso? Com gesso, a treinar com gesso. Participei numa prova internacional com a seleção de Madagascar, tirei o gesso para participar nessa prova, venci a prova e na esperança de que quando aquele pessoal voltar da Beira vou ser reintegrado. Mas tínhamos naquela altura o rigor era tanto o rigor que a minha mãe perguntou-me: foste tirar o gesso, mas foste ao médio? E eu, não, foi lá que eu tirei e tal, não sei quantos. A mentira, a minha mãe, que tinha tirado o gesso no médio. E a minha mãe preocupada porque não chegou a ver a radiografia e tal. Mas com vontade que eu fosse aos Jogos Olímpicos. Só que o tal conceito de diferença da nossa educação hoje e da educação no passado. A minha mãe, preocupada com o fato de eu ter aparecido sem gesso, sabendo que eu queria ir aos Jogos Olímpicos, procurou saber no hospital se eu tinha estado lá, porque ela era enfermeira, não? Se eu tinha estado lá e se eu tinha feito a radiografia para saber se tinha ou não tinha, só se podia já tirar o gesso. Eu tinha tirado o gesso, acho que 1,5 antes do tempo de recuperação. Participei na prova, tecnicamente fiquei de novo disponível para ir aos Jogos Olímpicos. De repente mandam-me de novo a minha mãe e o treinador: tens que ir ao hospital para fazer radiografia. Não, mas eu estou bom, o braço não me dá. Fazer radiografia. Cheguei, fiz a radiografia, ainda não tinha solidificado o osso e não fui aos Jogos Olímpicos. Isso foi uma decepção. Quer dizer, foi uma decepção e quem fez isso foi a minha mãe. Nos tempos de hoje, a minha mãe escondia. Quer dizer, nós havíamos de esconder. Exato. Quer dizer, o conceito de honestidade, de verticalidade, de verdade,
se não estás em condições, não vais. Mas eu estou, meus tempos são bons, mas o teu osso não está bom. Ah, mas eu depois volto e ponho. Não, vais pôr gesso. Se a seleção não tiver ido enquanto tu ainda estás, enquanto tu não tiraste o gesso, não vais a nenhum sítio. Se tirar o gesso antes da seleção ir, e não fui. E isso mexeu um bocadinho com o meu emocional. Acho que foi uma das coisas que começou a fazer eu perder a vontade de continuar a nadar nessa altura. Foi o fato de eu não ter ido aos Jogos Olímpicos, que eu já andava ali muito colado ao Raimundo Franice, que foi o melhor nadador que nós tivemos de todos os tempos. E depois entrei no cinema a seguir, né? Portanto, os Jogos Olímpicos de 80, em 84 faço os testes para entrar no filme, em 85 fazemos o filme. E depois procurei um sítio para continuar a praticar. Andei em vários grupos, Pouso Mola, Casa Velha, e o sítio que tinha teatro consistente era o Mutumbela Gogo. Então entrei no grupo júnior do Mutumbela Gogo, que era um Bel, e fiquei a partir do momento em que entrei no grupo, não perdia um dia de espetáculo do Mutumbela Gogo. Assistia sexta, aquilo era de quarta a domingo. Eu assistia todas as sessões, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estava sempre ali na plateia. E o pessoal ali a dizer, esse cara é maluco, não tem mais nada para fazer. Todos os dias o Gilberto está ali sentado, esse tal de Gilberto Mendes, porque na altura eu vinha do mundo estranho, que eu vinha do desporto. Esse Gilberto Mendes aí está todos os dias a assistir. Não sei, acho que Deus é que disse, tu nunca percas uma peça e vai apanhando os textos. Porque um dia desses eu assistir a peça, um dos atores desmaia. Teve um problema com úlcera, o Ivarista Abreu. Desmaia e o espetáculo, portanto, desmaia a meio do espetáculo. O espetáculo já tinha arrancado. Em teatro, diferente de... Aliás, na música também, se o músico desmaia durante o espetáculo, não continua, o espetáculo para, né? E ele desmaiou e teve que ser evacuado para o hospital. E a peça já tinha arrancado. A Manuela Soeiro olhou em volta e disse, Paulo, agora como é que eu faço isto? Casa cheia, o espetáculo já quase a meio, e o ator, um dos atores principais, desmaiou. Está aí o Gilberto, que tem estado sempre aí. A assistir. Foi-me buscar à plateia. Gilberto, vem porque tens que substituir alguém. Vou substituir alguém, eu nunca ensaiei. Não, põe a roupa. Então aquilo era eu. A minha estreia no teatro foi numa peça que eu nunca tinha ensaiado, que eu nunca tinha feito antes. Não entrei do início da peça, entrei a meio do espetáculo para substituir um ator e nunca substituí e nunca mais saí. E como é que surge essa passagem do Mutumbela Gogo para o Gungu? Tanto eu, durante o tempo em que fiquei no Mutumbela Gogo, primeiro aprendi muito, tive colegas excepcionais, tive uma ensinadora espetacular, as bases todas que eu tive para fazer teatro, a Manuela Soeiro é que me transmitiu como grande mestre, grande professor, o Henning Mankell também, um ensinador sueco que nós tivemos, que me transmitiram todos esses conceitos de teatro. Mas pronto, saí, comecei a procura de salas para ocupar, fui ao Instituto Nacional de Cinema pedir salas, andei aqui de um lado para o outro, contactei vários grupos, e então surgiu a possibilidade de ficar com esta sala, que estava abandonada, estava fechada e tal. E então havia algumas pessoas que me acompanhavam, que acompanhavam a minha carreira lá no Mutumbela Gogo, e quando souberam que eu ia abrir um grupo de teatro, vieram ter comigo. Aliás, falei com alguns, convidei-os, e montamos o Gungu, portanto, com um grupo de 6 pessoas. A primeira pessoa que eu convidei para trabalhar comigo, primeiro eu tinha uma relação com a Cândida Bila, portanto ela já estava comigo. Depois falei com o Alfredo Maurício, que era um meu antigo colega de escola, meu amigo pessoal, e que também tinha estado comigo no grupo juvenil, no grupo júnior do Mutumbela Gogo, e disse, eu vou criar um grupo e tal, não sei quantos. Ele disse, eu estou contigo e tal, e viemos. Então olhamos para a sala, ele olhou, disse, tu és maluco, como é que a gente vai fazer teatro aqui nesta sala? Eu disse, pode ser, isto pode resultar e tal, e começamos a fazer obras, restaurar o palco. Este palco todo nós é que montámos. As cadeiras estavam todas partidas, eram cadeiras de madeira. Então trouxe, o primeiro espetáculo que nós fizemos, trouxe 12 cadeiras da casa da minha mãe. Montamos aqui na primeira fila, pusemos 2 gambiarras
de luz fluorescente branca, uma num canto, outra no outro. O técnico de luz deitava-se ao lado da ficha de energia, com uma lanterna na boca e um palito para prender um dos fios, e o outro ele ficava com o fio na mão. Quando era para tirar a luz, ele tirava, e depois, quando era para dar luz, ele voltava a dar. Deitado ali no coisa. Na altura, uma alcatifa imunda também, que tivemos que tirar para ficar o chão, porque estava tão mal cuidado a sala. Cheirava xixi por tudo quanto era canto, cheirava tudo. Fizemos esse primeiro espetáculo, chamou-se Tempo Zero, com a sala, tanto praticamente cada espetáculo que nós fazíamos, íamos comprando madeira para ir montando as cadeiras, montamos até metade da plateia, depois endireitamos algumas partes do resto da plateia, havia cadeiras partidas no meio. Mas no segundo espetáculo, que chamava-se Coração de Lagoa. Isto foi em que ano? Portanto, nós abrimos o Gungu no dia 2 de setembro de 92. Na segunda peça, em 93, janeiro de 93, fizemos Coração de Lagoa. A sala estava com 1000 pessoas. E tinha lá fora cerca de 3000. Que não cabiam cá dentro. Que não cabia. Portanto, havia mais gente fora do que dentro. E nós, quer dizer, as pessoas sentavam-se. O segundo balcão, que se vê lá atrás, e o primeiro e o segundo balcão não tinham cadeiras, era chão, e as pessoas apinhavam-se ali dentro. E desde essa altura até esta parte, a sala tem estado sempre a abarrotar. Então fomos melhorando as condições ao longo do tempo. O que significa Gungu? Gungu significa descoberta. Nós vinhamos do Mutumbela Gogo, e a brincadeira cá do Sul é brincar às escondidas, é Mutumbela e Luane. Okay. Vamos brincar Mutumbela, esconder. Mutumbela significa máscara, ou estar escondido. E nós fizemos Gungu, que é apanhei-te. Quando se brinca às escondidas cá, quando se brinca Mutumbela e Luane na Zona Sul, quando se apanha alguém, em vez de ser apanhei, Gungu, apanhei-te, gotcha, em inglês. Então, a ideia do Gungu, quem deu a ideia do Gungu foi a minha mãe. Se vocês descobriram-se Gungu. E de onde é que surge a ideia de criar uma televisão? Sabemos que o Gilberto Mendes também é apresentador de televisão e tem o seu próprio canal. Quando eu comecei a trabalhar com teatro, desde o início, a partir da terceira peça, eu sempre montei os espetáculos no sentido de adaptá-los para seriado de televisão. Porque comecei a trabalhar em televisão, comecei a apresentar o programa Fantasia na TVM, que fez muito sucesso. E então comecei a fazer a criação das peças tendo este conceito de televisão. Fazer seriados, fazer novelas, fazer filmes. Porque essa é a nossa área. Se nós somos atores, nós temos que fazer isso. E era sobre isto que eu sempre... nisso em que eu sempre me inspirava. E mesmo na criação tanto no trabalho que eu fazia tanto com a TVM como com as outras estações de televisão na altura, era a TVM e a RTP, depois, mais tarde, a STV, a intenção era sempre, nós temos que fazer seriados, nós temos que fazer novelas. Mas eu sentia que o teatro, cada vez que eu fosse apresentar um projeto sobre teatro, havia seria uma boa. Mas era seria uma boa, assim, meio camarelo, né? Sim. Nunca era de coração. Se eu trouxesse um programa musical, é um programa musical. E serviço da audiência. E então eu disse, bom, se calhar, se nós criarmos o nosso próprio canal, nós vamos poder pôr... E explorar mais áreas. Exatamente. As nossas peças de teatro poderão chegar ao grande público, aquele público que não tem a possibilidade de vir à nossa sala, podem ver através do nosso canal. E nas outras províncias também, né? Nas outras províncias, aliás. Um dos focos era esse, Exato. Como é que as outras províncias vão saber da nossa arte se nós não levarmos para lá. Exatamente. E foi este o conceito da criação da Gungu TV. Gilberto, qual é o seu maior sonho para Moçambique? O meu maior sonho é ver o nosso país a explorar e a beneficiar-se, acima de tudo, de todo o potencial que tem, tal como
alguns países que têm a nossa idade, mais ou menos, o fizeram. Refiro-me, por exemplo, aos Emirados Árabes Unidos ou à Austrália, que têm mais ou menos o mesmo tempo de existência, de independência, como nação, como nós, é que enveredaram por um caminho que se tornou sustentável para os seus próprios países, para os seus próprios cidadãos, e onde os cidadãos sentem orgulho, não o orgulho patriótico de patriotismo de sofrimento, mas de usufruto. Portanto, um país onde todos nós podemos usufruir daquilo que é a riqueza paisagística do país, os recursos que o país tem, do país, das pessoas que o país tem. Nós nascemos num país abençoado por Deus. Eu acho que o nosso país é mais abençoado que o Brasil. O Brasil normalmente gosta de dizer que é uma terra abençoada por Deus. É, mas Moçambique é mais do que o Brasil, porque nós não temos o nível de maldade ou de criminalidade que existe no Brasil. Nós não temos o nível de seca grave como aquela de estiagem que existe no Brasil. Nós temos um país com uma terra abençoadíssima, onde lanças de semente cresce alguma coisa. Temos uma fauna que é espetacular. Nós temos os Big Five aqui no nosso país. A localização geográfica. A localização geográfica, temos uma praia que não acaba mais, extensíssima. Temos recursos minerais do melhor que há no mundo, para além de gás, petróleo, grafite, mármore, ouro, diamantes. Nós temos tudo no nosso subsolo. Nós temos uma fauna, temos o Parque Nacional da Gorongosa, que é dos maiores e melhores parques naturais do mundo, melhor que o Kruger Park, e que não tem a estrutura que tem um Kruger Park, mas que se tivesse, e onde se desenvolveu uma guerra das mais ferozes guerras que houve em África, mas mesmo assim conserva todo o seu ecossistema intacto e que não é explorado na sua plenitude. Temos aqui em Maputo o parque, a reserva de Maputo, onde temos os Big Four, só não temos o leão lá, mas tem os outros três, aliás, os Big Three. Não temos o rinoceronte e o leão, porque são ferozes, mas os outros todos temos. E que está a 30 minutos, 45 minutos da cidade de Maputo. E mais 30 minutos, ou 15 minutos, ou 10 minutos das melhores praias do mundo. Portanto, é super abençoado o nosso país. E tem as pessoas mais afáveis e mais elegantes, mais amáveis que o mundo tem. Nós somos boas pessoas, nós somos pessoas nice mesmo. O que falta é jogar isto tudo, quer dizer, jogar isto tudo no interesse comum. Deixarmos as divergências de lado, deixarmos as nossas... nós temos que ser diferentes. Nós somos iguais como moçambicanos, mas nós não podemos pensar todos da mesma maneira, senão não há crescimento. Exatamente. E este fato de nós não pensarmos da mesma maneira não pode ser motivo de divisão, mas motivo de coesão. Exatamente. Então o meu sonho é esse, é ver Moçambique como os Emirados Árabes Unidos, como Dubai, Maputo, Dubai, Beira, Abu Dhabi e por aí adiante, quer dizer, ver o país a crescer, o produto interno bruto enorme, ver o salário mínimo em Moçambique a rondar os 50 mil meticais, enquanto o dólar está a 12. Sentir que as pessoas têm poder de compra e têm melhores condições de vida. Em pleno. Esse é o meu sonho. E o que é que lhe inspira? Bom, uma das inspirações que eu tenho é a minha família. A minha família inspira muito. A minha família serve-me de oxigênio. Todos os dias que eu me levanto, agradeço a Deus por mais um dia de vida e olho para a minha família e digo, eu sou abençoado por ter a família que tenho e não posso deixar faltar nada enquanto eu estiver.
Então não posso deixar faltar nada e tenho que criar alicerces suficientes para que não falte à minha família quando eu cá não estiver. Então a minha família acaba sendo a minha inspiração. E depois, pronto, tenho as grandes inspirações que são provenientes da leitura que faço, da convivência que tenho com as pessoas, com os grandes líderes que a gente vai conhecendo. E isso tudo, quer dizer, cultiva-nos como indivíduos. Meus pais foram uma grande inspiração para mim. Minha mãe é uma inspiração, um exemplo de mulher batalhadora, de luta, que não virou as costas à luta. Repara, a minha mãe era mulher de um dos homens mais ricos deste país. Um dia desses, meu pai decidiu que queria ter uma outra esposa, saiu de casa, deixou-nos na São Marchilde, onde nós tínhamos casa com piscina e tudo, né? E ele portanto, foi começar a vida do outro lado. E nós optamos por ficar com a minha mãe. Podíamos ter optado por ir com o meu pai, porque o meu pai tinha o dinheiro e tal. Optamos por ficar com a minha mãe e a minha mãe decidiu vender roupas e tecidos na rua. Mandou o meu pai levar tudo que era dele. Não quis carro, não quis nada. E ia a pé, de casa em casa, a vender tecidos. Portanto, de uma lady, de uma senhora da alta roda, que era ela, passar a fazer uma coisa como esta, do tipo aceitar andar a pé com um saco de roupas, ou saco de tecidos que ela ia à África do Sul, comprava e vinha para Moçambique para vender, aceitar fazer isso, deu-nos uma lição de humildade que não tem igual. Por isso a minha família é muito humilde, dentro das possibilidades todas que nós temos na vida, claro. E não são poucas, nós somos privilegiados, no verdadeiro sentido da palavra, olhando para o panorama e para aquilo que nós vivemos em Moçambique. Nós convivemos com o chefe de Estado, com a família do chefe de Estado, com a família das pessoas mais ricas do país, com os maiores empresários que o país tem, da mesma maneira que convivemos com os empregados domésticos, todos que possa existir, ou com as pessoas sem empregos, com os maiores desempregados ou com as pessoas mais pobres. Portanto, não fazemos estritamente distinção entre uns e outros. Portanto, essa é a lição de humildade que os meus pais nos transmitiram. Gilberto Mendes, foi um prazer enorme conversar consigo. O prazer Confesso foi meu. que durante este tempo de conversa pude aprender muito consigo e acabei ficando bem mais inspirada em si. Confesso também que é uma figura bastante irreverente, não só para mim, como para muitos moçambicanos, inspira muitos moçambicanos. Obrigado. E a sua história de vida realmente é um grande exemplo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Desejamos todos os sucessos do mundo e que continue a ser essa pessoa, este homem batalhador e que vai passando a sua experiência para os mais jovens e assim em diante. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Já agora faço-te um convite para vir andar de cavalo comigo. Com certeza, vamos sim. Tu e a Linda. Com certeza, nós vamos. Feito, está marcado aí. Está marcado, sim. E assim foi a nossa conversa com Gilberto Mendes, esta figura bastante irreverente, a qual nós nos inspiramos durante este período de conversa. Nós contamos com vocês na próxima edição com mais surpresas.